Olá, estamos aí para a nossa primeira aula de Fundamentos e Metodologia da Matemática. Matemática. Matemática, para alguns, um terror, para outros, um amor. Ou seja, a matemática é uma daquelas disciplinas em que ou a pessoa ama ou a pessoa detesta. Estudar uma boa pesquisa, saber, tentar entender por que existe esse tipo de relação com a matemática. Enfim, na pedagogia, a relação com a matemática é extremamente necessária. Há um dizer muito maldoso de que quem vai estudar pedagogia procura estudar pedagogia porque não gosta de matemática. Não pode ser verdade. Por quê? Porque a pedagogia tem a missão de entender como a criança constrói as ideias matemáticas, o pensamento matemático. E nós aqui nessa disciplina, nós vamos tentar mostrar os caminhos para que se possa chegar mais próximo dessa cabecinha da criança, do adolescente, de como ele formula esse pensamento lógico, de como ele se apropria disso e de como ele domina isso. E para isso nós precisamos, nós da pedagogia, nós temos uma missão dupla, que é compreender a matemática e compreender a aprendizagem da matemática. Isso é um desafio um pouco maior do que apenas entender de matemática. E essa nossa disciplina, ela está nesse meio caminho entre a compreensão da matemática e a compreensão da aprendizagem da matemática. Então, como é uma disciplina teórico-prática, ou seja, nós precisamos entender um pouco da teoria da matemática, mas precisamos também compreender a didatização disso e a apreensão disso pelos alunos, a didatização pelo professor, através da metodologia do ensino dessa disciplina, e de como que a criança se apropria, aprende os conceitos matemáticos, nós temos esse desafio de trabalhar com essas duas perspectivas. Por isso, a disciplina tem duas partes: os fundamentos dos conceitos matemáticos e a metodologia da matemática relacionada à matemática, ok? Então, nós organizamos essa disciplina, lá no AVA eu coloquei bem direitinho na parte da abertura, né? Que nós temos alguns objetivos com esta disciplina. Primeiro deles, ter uma noção da evolução do pensamento matemático. O que veio primeiro? Os números ou a matemática? Nenhum dos dois. O que veio primeiro foi a realidade, a necessidade de conviver com quantidades, com tamanhos, com aumentos, com diminuições, com divisões, com subtrações, com multiplicações. Essa convivência com a necessidade destes conceitos no dia a dia fez surgir a ideia de contar, de somar, de dividir, de diminuir, de multiplicar. Então, os conceitos matemáticos fundamentais surgiram da necessidade, da realidade, da convivência. Eles não são anteriores. E diria mais, né? O Kant, na filosofia, diria o seguinte: eles são conceitos da nossa cabeça, da cabeça do ser humano.
São conceitos com os quais que nós utilizamos para enxergar a realidade. São conceitos da mente humana e que foram se convencionando e que hoje nós utilizamos e fazem parte da nossa cultura. Nós nascemos para dentro de uma cultura matematizada. Então nós precisamos dominar esses conceitos. Assim como nossa geração, a minha geração, nasceu para dentro de uma cultura não informatizada e a cultura informatizada invadiu a nossa vida. Nós tivemos que aprender a lidar com essa questão da informatização. Vocês, a maioria já nasceu para dentro da cultura informatizada. Vocês são filhotes da informatização. Isso para vocês lidam com muito mais facilidade com essas questões do que a minha geração, que tem o dobro da idade da maioria de vocês. Ok? Estou falando matemática, dobro, idade. Né? E só esses conceitos só são possíveis porque são conceitos matemáticos. Né? Filosoficamente, eu faria a seguinte pergunta: quem é mais velho aqui? Eu ou vocês? Filosoficamente, cada um de nós tem a sua idade. E a velhice, eu acho que tem muito mais a ver com o tempo de vida que ainda nós temos do que com o tempo de vida que nós já vivemos. Se eu viver até os 130, eu sou o mais novo daqui. Beleza? Vamos adiante. Segundo objetivo, então, além de ter essa noção da evolução do pensamento matemático, que eu já dei aí uma pincelada inicial, conhecer os fundamentos, princípios e concepções matemáticas. Por exemplo, a nossa matemática, toda ela é formulada na base 10. Nós convivemos com o fundamento de uma matemática de base 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Sempre 10 vezes 10. Onde isso teve origem? Como isso teve origem? Existem outras bases? Sim. Tinha povos do passado que trabalhavam com a base 6, 60. Meia dúzia, uma dúzia. Grosa. Vocês sabem quanto é uma grosa? 12 vezes 12, 144. Ou seja, é uma outra forma de cálculo. A cultura britânica usa muito a polegada. A polegada, o tamanho do polegar, 3. Quase é o tamanho do pi, 3,1416, né, o pi. A polegada tem 3 centímetros, mais ou menos. Tá? Então é uma cultura diferente. Nos Estados Unidos não se trabalha com a base 10 para o combustível, por exemplo. Lá você não trabalha com o litro, que é base 10. Lá se trabalha com o galão, que tem base na polegada. O galão tem 3,6 litros. A légua deles também é diferente. A quilometragem também, né? Uma légua é 1,6 quilômetros. Já não é a mesma distância, a mesma base, tá? Então, nós vamos conhecer esses fundamentos, princípios e concepções matemáticas que são importantes para que a gente possa compreender. Muitas vezes a criança vem de casa com alguns conceitos matemáticos que a escola depois não trabalha, não ensina, que são diferentes. A criança aprendeu com o vô, né? A criança é de uma cultura diferente. Os indígenas tinham contagens matemáticas diferentes, né? E as diversas culturas têm a sua forma de contar as coisas. As crianças que vêm do interior, né? Tem o litro, tem o cesto, tem, enfim, diversas outras formas de medir as coisas, que são conceitos matemáticos que não fazem parte do nosso dia a dia, da cidade, da civilização
urbana que trabalha com a convenção da base 10, ok? E aí, já no segundo bimestre, nós vamos trabalhar mais com as metodologias do ensino da matemática. E aí nós vamos entrar de cabeça nas propostas oficiais que nós temos, que é conhecer a proposta, a organização e a metodologia de educação matemática para a educação infantil e ensino fundamental nos documentos oficiais. Hoje, o que rege é a BNCC, e cada município, estado, sistema de ensino se atualizou até o final do ano passado, se integrando às propostas da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos esmiuçar isto e vamos trabalhar com muitas propostas de atividades relacionadas a essas compreensões, tanto nessa parte dos fundamentos, quanto na parte da metodologia. Para a aula da semana que vem, que nós vamos trabalhar com a evolução dos conceitos fundamentais da matemática, eu encontrei uma coisa muito preciosa, interessante, que eu há muito tempo já visito e utilizo muito, que é a Academia Khan. Eu vou colocar o link para vocês e vai ter uma atividade que vocês vão ter que entrar lá, se cadastrar, é gratuito. Aqui no Brasil, quem traduziu toda a metodologia Khan para o Brasil foi a Fundação Lehman. Então, ela é gratuita, você tem que entrar lá, se cadastrar, e aí tem umas atividades lá que vocês vão fazer. É coisa de criança de pré-escola, beleza? Mas é interessante vocês passarem por isso para vocês. Aí vocês vão ter que fazer, e eu vou ver um jeitinho lá de vocês mandarem para mim como é que vocês fizeram lá essa atividade, beleza? Próxima aula, semana que vem, tá bom? Essa semana é uma aula só para vocês mais me conhecerem e conhecerem a disciplina, ok? Eu já adiantei, então, o primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar, mas para trabalhar depois eu vou trabalhar todo o plano de ensino, vou explicar para vocês aqui todo o plano de ensino. Antes disso, é importante assim que vocês tenham uma noção de como é que funciona o AVA, né? Vocês vão entrar lá, ter a sua senha de acesso, e vocês vão abrir a disciplina. Este ano a disciplina já vem com os hiperlinks. O que é? Bem no início, em cima, já tem lá, então, primeiro, ele não é seguido, como no passado você tinha que rolar ele e subiam as aulas. Não. Ele é assim, você tem o hiperlink, você clica em cima dele, tem lá a introdução. Aí depois já tem a aula, digamos, a aula de hoje, 5/8, está lá em cima, a aula 5/8. E para vocês vai abrindo, eu vou abrindo aula por aula. Vocês clicam no hiperlink, vai abrir a aula. Fica mais fácil o acesso, né? A disciplina está organizada dessa forma. Eu estou organizando aqui, estão comigo aqui 3 turmas, o primeiro período, o segundo período e o terceiro período. A organização do AVA, eu organizo a disciplina na página do primeiro período. O segundo e o terceiro período são redirecionados para essa página automática, eu acho que é automaticamente, né? Ou vocês vão abrir ali, vai ter um lugar que vocês vão clicar, aí vai redirecionar para essa página, vocês estão inscritos ali. Pessoal do segundo e terceiro período. E aí, cada aula, nós, da pedagogia, nós padronizamos já no segundo bimestre do ano passado e estamos continuando com essa padronização para facilitar o estudo de vocês, a organização e a programação de vocês. Então, cada aula vai ter um vídeo inicial, ou um pequeno vídeo de 3, 4, 5 minutos explicando aquela aula, e aí uma complementação no Google Meet, naquela aula, de 50 minutos, fazendo o que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, explicando toda a matéria daquela aula, né? E depois tendo as interações. E essa aula no Google Meet a gente grava e depois posta para quem não puder estar no momento da aula presente ali, né? Ou um vídeo já como esse que eu estou fazendo, em torno de 50 minutos, com toda a explicação da aula, e depois a gente fica à disposição de vocês
lá no WhatsApp ou no próprio Google Meet para tirar as dúvidas que vocês porventura ainda tenham e não, porque não puderem interagir com a gente, porque o vídeo está lá postado já, um vídeo de em torno de 40 a 50 minutos, ok? Além disso, toda aula a gente vai postar um texto de 6, 7, 8 páginas, 9, 10, 6 páginas, 7 páginas, é o padrão nosso de 6 a 7 páginas, um texto ou um slide, ou um texto e um slide, tem algumas coisas que a gente já tem texto e slide, outras não, né? Ou também ainda mais um vídeo que a gente busca no YouTube de um outro professor, uma outra visão, uma outra explicação sobre aquele conteúdo, né? No caso, por exemplo, eu aí já falei que vou direcionar vocês lá para a Khan Academy, enfim, são interatividades, né, que também podem ser colocadas aí nessa parte dos slides, textos ou vídeo, complementando, e para vocês terem o material para depois poderem pesquisar também, além do vídeo, para a próxima organização, que é a atividade reflexiva. Nessa atividade reflexiva, vai ter um questionário, uma tarefa ou alguma outra forma de vocês darem um retorno sobre o que aprenderam nesta aula, né? E por final, o feedback. O feedback é aquela disponibilidade nossa de professores, que estaremos à disposição de vocês durante todo o horário de aula, né? Que é das 7 da noite até as 9h50, do dia da aula. Por exemplo, a nossa aula é toda quarta-feira, então, quarta-feira, 19 horas, eu estarei à disposição de vocês, ou no WhatsApp, e tem dias que a gente vai marcar o horário lá do Google Meet, né? E daí a gente vai interagir por 50 minutos e mesmo assim continuar depois à disposição no WhatsApp. Alguns até preferem mandar em particular, tem vergonha de mandar no grupo, às vezes a pergunta ou alguma coisa que acontece, não tem problema, eu atendo a todos, né? E também alguns até pelo Facebook, tenho pessoas no Facebook que me mandam mensagem, eu não tenho problemas, né? Só que, claro, quando é fora do horário, eu nem sempre vou estar respondendo no momento, eu respondo mais à noite, porque à noite eu estou à disposição ali, ou da turma de vocês, ou de outra turma, e estou ali interagindo, estou respondendo, e respondo daí, né, de preferência no dia da aula, mas também fora desse período não tem problema. Às vezes uma atividade o aluno não consegue fazer naquele momento, vai fazer no outro, tem dúvida, não tem problema, pode perguntar que a gente estará à disposição, ok? E agora, então, vamos ver o plano de ensino de fundamento e metodologia da matemática. Eu vou fazendo um vídeo em separado, porque senão sobrecarrega muito. O YouTube lá, os vídeos muito longos, eles demoram um pouquinho mais para subir, etc. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre o plano de ensino, ok?